Bem, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Evangelho da Casa Espírita Amor em Gotas. Nós estamos aqui, como estamos conversando, num momento de transição para voltarmos aos trabalhos presenciais, e essa transição vai ser feita com muita serenidade, com muita calma, com muita responsabilidade, né? Então vamos ao nosso Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, o tema que eu trouxe para a nossa reflexão, tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Então vamos pedindo ao Mestre Jesus, pedindo aos mentores da casa, que nos acolham nesse momento, que nos orientem, que nos intuam, para que nós possamos extrair do Evangelho as gotas de amor, as gotas de luz que tanto necessitamos em mais esta jornada. Você que frequenta o Amor em Gotas nesse momento, imagine-se no Amor em Gotas, onde você costuma ir. Sinta-se abraçado por essa equipe espiritual que te acolhe em mais este Evangelho, que vai tratar de você durante o Evangelho, que vai tratar dos pedidos que você fizer. Assim, Mestre Jesus, pedimos licença para dar por iniciado o Evangelho dessa noite com oração que você nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixa, Pai, cair em novas tentações e livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Ti, Mestre Jesus, e graças a Deus. Bem, minhas amigas, meus amigos, na noite de hoje, vou até pegar uma frase da oração do Pai Nosso que a gente fez agora, que a gente mentalizou, que é o pão nosso de cada dia. Mas nós vamos conversar hoje sobre a fé nossa de cada dia. E aí eu quero trazer alguns pensamentos que talvez já tenha passado pela sua cabeça em algum momento nesses últimos 2 anos. Me acompanhe nisso. Não estou mais aguentando tanto sofrimento. Eu tenho apanhado tanto na vida que não consigo entender por que só comigo. Por que meu amado, minha amada, teve que desencarnar? Eu acho que eu já derramei tantas lágrimas que meu pote de lágrimas secou. Talvez alguns desses pensamentos ou algo parecido com isso tenha passado na sua cabeça, no seu coração, nesses últimos 2 anos. E não tem nada de errado com você. Mas são pensamentos que, numa primeira visão, parecem mostrar um momento de desistência da fé. Que você sente que vai desistir de tudo. Mas fique tranquilo, porque se pensamentos assim ou muito parecidos com esse já te envolveram em algum momento, já manifestaram-se em seu espírito, isso é parte do nosso trabalho de desenvolvimento espiritual, de crescimento, de evolução. A gente tem que aprender com isso.
A única coisa que a gente não pode é alimentar esses pensamentos, fazer com que eles persistam em nós, insistam em estar em nossos corações. Porque se você alimentar esses pensamentos ou insistir nesses pensamentos, é como se você estivesse pensando em desistir de Deus. E Deus jamais desiste de você, em momento algum que você esteja passando. Porque Deus nos conhece no nosso mais íntimo. Conhece a mim, conhece a Maria Luzia, a Nina, a Flávia. Conhece a cada um de nós no nosso mais íntimo. Ninguém que convive conosco nos conhece como Deus nos conhece. E Deus sabe das nossas fragilidades espirituais ainda. E quando Ele sente que nós estamos nesses momentos mais frágeis, Ele faz jorrar sobre nós mais e mais amor. Que até pode ser um amor em gotas. Mas uma gotinha desse amor de Deus faz uma diferença imensa em nosso espírito para nós recuperarmos o caminho da luz. E eu quero reforçar aqui esse ponto. Isso acontece porque Deus jamais desistiu de ter fé em cada um de nós. Fé de que nós vamos evoluir, sim, cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, e vamos alcançar outros planos espirituais, mundos mais evoluídos. Mas vamos alcançar esses outros patamares pela fé no amor. E de nenhum outro jeito a gente vai alcançar isso. A gente vê tanta coisa acontecendo nesse mundo, né? As pessoas estavam aí até comentando antes do Evangelho, da guerra, mas de tantas outras coisas que vêm acontecendo nesse nosso mundo. Em algumas vezes, você até pode perder a fé que o ser humano pode ser melhor. Você até pode perder a fé que a situação vai melhorar no curto prazo. Mas não deixe de ter fé em Deus. Porque seria o mais trágico para as nossas existências espirituais, tentarmos nos desconectar da fonte que nos criou, que é uma fonte de amor eterno. Isso nos leva ao capítulo de hoje do nosso Evangelho, que é o capítulo 19. O capítulo 19 tem por título A Fé que Transporta Montanhas. Um trechinho do item 3 diz assim: noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Então, minha amiga, meu amigo, se você tem alguma dúvida do que seja fé, procure sentir que ela é a fonte de energia. Fé é a fonte de energia que mantém a esperança pulsando em nossos corações. Porque sem fé não haverá mais esperança. Quando a vida parece que só te mostra portas fechadas, Deus é a porta que se abre sempre para te acolher, para te receber,
para te dar acolhimento, carinho e amor. E esse acolhimento divino chega até nós de muitas maneiras. E aqui hoje eu quero trazer, para a gente conversar, para a gente refletir, alguns exemplos de fatos da vida, fatos reais das nossas vidas que tornam possíveis olharmos e vermos que a fé se mantém presente, sim, e que por isso a esperança renasce com a presença dela. Eu vou buscar um primeiro fato que é conhecido como, talvez alguns tenham lido sobre isso, mas se chama o Alto da Fé de Barcelona. Não sei se vocês tomaram conhecimento disso. Em 1861, Kardec tinha enviado para Barcelona, para a livraria de Maurice Lachatre, umas 300 obras, e entre elas o Livro dos Espíritos. Mas um bispo católico chamado Antônio Palau e Termes mandou recolher tudo a título que ele se considerava representante da Inquisição Católica e determinou que todos os livros fossem queimados. Então, no dia 9 de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, os livros todos foram queimados na Praça Central de Barcelona. E esse nome, Alto da Fé, foi dado porque esse nome era dado às cerimônias quando a Inquisição condenava alguém e executava a pena dessa pessoa. Então, era considerado como o ato da fé do Tribunal do Santo Ofício. Mas essa reação causou uma atitude na população, de uma maneira geral, que foi muito polêmica, tanto ali em Barcelona quanto em outros países. Kardec, quando enviou os livros, ele sabia que a Inquisição Espanhola, que durou mais de 300 anos, ela já havia sido encerrada em 1834. E foi uma das mais violentas, mais rigorosas. O que levou Kardec a pensar que a obra espírita, em 1861, ou seja, quase 30 anos após o encerramento da Inquisição, não sofreria essa agressão, essa violência? O que será que levou Kardec a mandar esses livros dessa maneira? Mas o que chama a atenção e por que ficou marcado esse Alto de Barcelona, como é intitulado, foi a reação da população, que a partir daquele momento passou a defender a divulgação daquelas obras. Kardec não desanimou, Kardec não desistiu e disse, após esse acontecido: espíritas de todos os países, não esqueçais a data de 9 de outubro de 1861. Ela ficará marcada na história do Espiritismo. Que ela seja para vós um dia de festa e não de luto, porque é o penhor do vosso próximo triunfo. Então, minhas amigas, Kardec continuou, meus amigos, Kardec continuou sem desistir do trabalho de constituir e de divulgar as obras que o plano espiritual enviava, para que se consolidasse o evangelho do Mestre na vida humana. E a luta diária do Kardec para divulgar a obra continuou sem desistir e continuou enfrentando resistências e violências e ataques. Aí alguém pode pensar: ô Vicente, mas essa ação da fé aconteceu em 1861. Nos nossos dias, como é que essa fé acontece no dia a dia? Será que ela se materializa e enfrenta dificuldades, enfrenta as tempestades da vida?
Então, vamos buscar e vamos chegar mais para o nosso mundo de hoje, nosso mundo real. Eu quero trazer um exemplo. Qual sentimento você acha que moveu tantos cientistas para trabalharem dia e noite na busca de uma vacina para combater o coronavírus? Foi a fé. A fé nos conhecimentos que eles tinham adquirido, nos estudos de anos e anos e anos de pesquisas, nos estudos de tantos cientistas fizeram ao longo da vida. Foi a fé que moveu esses cientistas e essas cientistas para fazer algo que iria efetivamente mudar a vida de tantas pessoas, como mudou a nossa e do mundo, como está mudando. Eu quero trazer isso para a nossa reflexão pessoal, individual, para ver que a fé é um sentimento que muda a vida nossa e das pessoas. E vou fazer aqui, trazer mais para pertinho de nós ainda, exemplos de como é a fé nossa de cada dia. Que Deus alimenta como o pão nosso de cada dia. Essa fé, esse sentimento, é o que move uma casa que vocês conhecem, que se chama Amor em Gotas. Aqui no plano terrestre, com o apoio incansável do amor em gotas do plano espiritual. Então vamos trazer essa fé do dia a dia bem para pertinho de nós. Vamos refletir e quero trazer aqui como um primeiro exemplo os maravilhosos trabalhos que são feitos pelas equipes samaritanas do Amor em Gotas, que jamais desistiram de auxiliar o próximo, mesmo à distância. O que conduzia e o que conduz esses trabalhos? A fé. A fé que é a união de pensamentos, a união de vibrações do bem, com a presença sempre muito intensa da equipe do plano espiritual da casa, que dá suporte a aos grupos samaritanos, que dá apoio, que dá sustentação. A fé que essa união de vibrações e pensamentos vai levar a um alívio para aquele que necessita. É como um refrigério para tantas almas em sofrimento. E sofrimento dos mais diversos tipos, né? Nós temos aí, e aí a gente acompanha aqui nos pedidos de vibração, pessoas que estão passando por doenças que causam dores físicas, mas também doenças emocionais, depressão, angústia, ansiedade. Tantas situações que foram tratadas pela força da fé dessas equipes samaritanas, conectadas pelo amor do Mestre Jesus. Quero trazer aqui também um outro exemplo, lá do nosso Amor em Gotas, de como é a fé nossa de cada dia. Um outro lindo trabalho do Amor em Gotas só se fez e se faz possível porque essa equipe tem fé que os pedidos de mantimentos para atender as famílias mais carentes chegam a corações abençoados que se sensibilizam com os trabalhos da assistência social e buscam auxiliar o próximo. Então, o trabalho da equipe de assistência social do Amor em Gotas é um trabalho, eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de ir lá, é sempre um trabalho muito parecido com o trabalho de formiguinhas, né?
Você vê as pessoas andando de um lado para o outro, pegando, juntando e atendendo, sempre, mas sempre com alegria, sabe? Com um sentimento maravilhoso de acolher o próximo. Mas eles estão sempre buscando mais ajuda, mais doações, mais maneiras de fazer isso, não desistindo jamais. E ainda se emocionando muitas vezes pelo simples Deus lhe pague, recebido de tantas famílias carentes. E essa equipe da assistência social está sempre com os corações e as mentes direcionadas para aqueles irmãos e irmãs que sofrem com a falta do mais básico, gente, mais básico para se alimentar, para ter uma condição mínima de higiene, enfim, condições básicas para viver. Essas pessoas da assistência social não desistiram jamais de continuar o trabalho, apesar das dificuldades. E por quê? Porque a fé mantém acesa a chama do amor ao próximo, como uma chama abençoada que leva esse amor do Mestre aos corações. Vamos trazer mais um momento de fé da Casa Espírita Amor em Gotas. Nós estávamos aqui comentando um pouco antes do Evangelho, nós estamos chegando em um momento para a retomada dos nossos trabalhos presenciais na nossa Casa Amor em Gotas. E o que conduz as pessoas a buscarem, a pensarem uma maneira a mais segura possível para que os trabalhos na seara do Mestre, no Amor em Gotas, comecem a voltar agora que a tempestade parece estar amenizando um pouco a sua violência. O sentimento é a fé de tantos que buscam a compreensão, que sentem a necessidade do acolhimento com amor para tantas pessoas que viveram e ainda vivem momentos muito difíceis. O que move, e aqui eu estava conversando um pouquinho antes, aqui com os meus amigos, com o Vitor, os trabalhadores comparecendo, né, atendendo ao chamado para o retorno. O que move é a fé no entendimento do sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. É isso que move esses trabalhadores. Lá na pergunta 886 do nosso Livro dos Espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A fé move essas pessoas com amor, com sentimento de fraternidade, com compreensão do momento ainda vivendo, com um sentimento de acolhimento, sem julgamentos, mas aplicando a fé raciocinada como a doutrina nos traz nas obras de Kardec. A fé sempre move os trabalhadores e trabalhadoras do Amor em Gotas. E ela é muito maior do que as dificuldades que certamente ainda vão surgir nesse processo de retomada. Mas a fé de todos e de todas, quando eles pensam na importância de compartilhar o amor ao próximo, remove todas as montanhas que possam surgir nesta caminhada.
E aqui está a conexão com o nosso evangelho de hoje. A fé transporta as montanhas. A sua fé aí, mesmo que você a considere pequena, mesmo que você a considere do tamanho de um grão de mostarda, como disse o mestre, pode sim mudar o mundo das pessoas. Pode sim ajudar a remover tantas dificuldades, tantos sofrimentos, ou ajudá-las a passar por essas dificuldades, por esses sofrimentos. Minhas amigas, meus amigos, a fé que remove montanhas nos aproxima de Deus. E por mais doloroso que seja esse seu momento, por maior que seja a sua dificuldade, que pode te manter em pé, firme espiritualmente, é a fé na bondade divina. E ela se manifesta em nossas vidas exatamente pela convivência com outras pessoas que querem compartilhar o amor trazido por Jesus, apesar e além de todas as dificuldades que o momento ainda possa estar gerando na vida deles. Então, minhas amigas, meus amigos, olhar e enxergar as pessoas que continuam conosco nessa jornada. As maravilhas que o Pai colocou e coloca a cada novo dia nas nossas vidas. Olhar para isso é uma ação de luz que vai amenizar a escuridão, que possa ainda estar presente naqueles pensamentos que a gente comentou no início do Evangelho, nos momentos mais difíceis e mais dolorosos que vivemos ou que ainda estamos vivendo hoje. A fé vai ser o bálsamo, aquela gota de amor que vai aliviar a dor espiritual. E algumas pessoas, e a gente escuta isso de vez em quando, dizem que quando a gente está passando por um sofrimento, por uma dificuldade, é a provação de Deus nos testando a fé. Mas vou dizer para vocês, nunca foi isso. Nunca foi. As provações que nós passamos, as provas que nós passamos na jornada da vida, na verdade, traz a presença de Deus na nossa vida, nos ajudando a nos lapidar, sabe? Como se nós fôssemos um diamante bruto e que quando passamos por esses momentos mais difíceis, estamos mais luminosos, nos tornando espíritos mais preciosos a Deus. O Espírito Meimei, no livro Pão Nosso, traz uma mensagem que diz a seguinte: bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os dois grandes alicerces do reino de Deus. Olha só, a Meimei nos indica que se nós mantivermos a fé e a perseverança, entendendo que a fé é o alimento da esperança também, esses são os alicerces que nos sustentam no reino de Deus. E desse mesmo Espírito Meimei, eu quero trazer aqui um texto psicografado pelo nosso querido Chico, no livro Cartas do Coração, que diz o seguinte: não perca tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra.
mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e continuar vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueças, porém, que amanhã vai ser outro dia. E vou caminhar para o encerramento desse nosso evangelho, trazendo algumas frases, como eu comecei, mas que talvez a gente comece a trabalhar essas frases nos nossos mentes, nos nossos espíritos, sobre a fé nossa de cada dia. E essas frases não são invenção do Vicente. Essas frases são de Kardec e de Emmanuel. Diz assim, para a gente pensar: a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque a fé não se dobra. Fé inabalável só é que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Emmanuel, no livro Consolador. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Continua Emmanuel. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Emmanuel conclui dizendo o seguinte: essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. E essa última frase aqui do Emmanuel, esta fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, se conecta aos fatos que eu trouxe da nossa Casa Espírita Amor em Gotas. Trabalhos dos grupos samaritanos, os trabalhos da assistente social, o trabalho que está sendo feito para retomarmos os trabalhos presenciais com serenidade, com harmonia, da maneira que o amor se faça presente. E, para concluir, trago outra do Kardec, que diz assim: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, minhas amigas, meus amigos, nosso evangelho de hoje é para falar da fé nossa de cada dia. Eu quis trazer algo que a gente está vendo, acontecendo, que está muito próximo de nós, para mostrar como nós podemos movimentar o nosso espírito com fé.
porque o que movimenta a fé é o amor ensinado pelo Mestre Jesus. E só com fé a chama da esperança se mantém acesa. Então, com muita fé nos nossos corações, vamos às nossas vibrações da noite. Mestre Jesus, queremos aqui unir os nossos corações, os nossos pensamentos, em vibrações de muito amor, de muita fé, Mestre, pedindo que você derrame sobre todo esse nosso planeta vibrações de paz, de compreensão, de tolerância. Mestre Jesus, pedimos que dessa nossa vibração de amor, você derrame um bálsamo que alivie as dores do corpo e do espírito, de todos esses nomes que aqui foram colocados no nosso chat, Mestre. E cada um receba uma gotinha de um amor em gotas, que vai aliviar essas dores. Mestre Jesus, pedimos que essa nossa vibração de amor possa ser transformada numa energia protetora para todos esses espíritos que estão reencarnando neste momento, neste planeta em transformação, Mestre. Que protegidos pelo seu amor, pela sua luz, possam cumprir a missão a qual estão destinados. Mestre, recolhe-se nossa vibração de amor, essa nossa vibração de fé, e derrama sobre a nossa casa espírita Amor em Gotas. E derrama sobre todas as casas espíritas. E derrama sobre todas as casas religiosas, para que continuem no seu trabalho de fé, de amor e de esperança, sem cansar, Mestre. E, finalmente, Mestre Jesus, pedimos uma bênção por cada um de nós. Pedimos que você nos abençoe, que derrame sobre nós o seu amor, a sua luz, a sua energia, os seus fluidos salutares, Mestre, para que possamos, com muita fé, continuar em mais esta jornada, encarnados, abençoados por Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.